Oi, gente linda e colorida! Eu sou a Fabi, embaixadora das linhas corrente, e hoje é a minha estreia por aqui. Eu vou ensinar pra vocês esse cropped aqui, super versátil, super lindinho, dá pra fazer de vários tamanhos, várias cores, do jeitinho que você quiser. Mas antes de seguir, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nadinha, nos siga nas redes sociais e não esquece de comentar como foi a sua experiência nesse vídeo. Eu vou ficar muito feliz em ler os comentários de vocês e responder todos eles. Bora lá? Beijo! E essa é a nossa peça que vai de 3G a 5G. Mas se você quiser fazer de outros tamanhos, é só prestar bastante atenção no tutorial, porque eu vou dar várias dicas. Basicamente, você vai precisar dessas medidas, tá bom? Cintura, do busto, se você quiser ela mais folgadinha, do vão do braço, né, onde você vai fazer a sua cava, e da alcinha do seu sutiã, onde ela começa. Você vai precisar se atentar a isso. Então, bora lá! Vamos usar a minha queridinha Camila Fashion, meu fio favorito, um novelinho de cada cor e ainda vai sobrar. Você vai precisar de tesoura, marcadores, fita métrica, agulha de 3,5 e agulha de tapeceiro. Vamos começar com o anel mágico duplo para deixar bem seguro o começo do nosso trabalho. Faço uma correntinha e já sigo fazendo mais 2 correntinhas. Faço mais 3 pontos altos, mais 2 correntinhas de separação. Dentro do anel mágico eu vou fazer mais 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação. E no último bloquinho eu vou fazer 4 pontos altos. Esse anel mágico às vezes dá uma travadinha, então a gente puxa, dá uma separadinha lá embaixo, dá uma puxadinha e você vê que ele vai fechar bem justinho. Vamos fazer 3 correntinhas e depois virar o trabalho. Ali no vão, entre os 2 últimos pontos, nós vamos colocar mais 3 pontos altos. Nossa finalização sempre será com 4 pontos altos, tá bom? Nosso primeiro ponto alto da carreira e o último ponto alto da carreira será usado para o nosso acabamento. Nesse cantão, vamos colocar 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. E nos cantos sempre teremos a mesma repetição. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. No outro canto é só repetir a mesma coisa. E lá no final nós vamos colocar 4 pontos altos, entre o último e o penúltimo ponto alto. Só que nessa carreira nós vamos fazer já um pequeno remate, que é uma correntinha e puxar o fio. E já cortar pra gente mudar de cor. Para mudar de cor, nós vamos apoiar o fio no nosso dedo como se a gente estivesse continuando a tecer com o mesmo fio. Vamos recomeçar o trabalho no canto que nós terminamos a carreira anterior. Vamos apoiar aí o nosso fio, pegar com a agulha, dar uma voltinha e introduzir aí entre o primeiro e o segundo ponto alto da carreira anterior, fazendo um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas e no mesmo lugar, passando lá por cima daqueles fios atrás, já para travar eles aí, eu vou fazer 3 pontos altos. Vamos ficar com um total de 4, tá? Porque aquelas correntinhas do começo já vai contar como o primeiro ponto alto. E a lógica agora é o seguinte: cada espaço que nós tivermos, nós vamos colocar 3 pontos altos. E nos cantos, 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. A lógica vai ser sempre essa, tá? Nos espaços, sempre 3 pontos altos, sem correntinha de separação. E nos cantos, 3 pontos altos com 2 correntinhas de separação. E agora a gente começa a nossa repetição até começar a subir a parte da alça da nossa blusa. Fabi, eu tô achando que tá rápido. Aí no YouTube tem um recurso que você consegue reduzir a velocidade. Então você pode reduzir a velocidade e assistir na velocidade que fica confortável para você assistir, tá bom? Pro meu tamanho, eu fiz 14 carreiras. Para tamanhos menores, você vai parar aonde começar a alcinha do seu sutiã. Então ali, antes de chegar à alça do seu sutiã, nós vamos começar a subir a nossa alça, tá bom? Então eu segui com vocês conversando até o final dessa última carreira, porque daqui pra frente é do jeito que a gente gosta, só na repetição, tá? Se ficou alguma dúvida, é só voltar o vídeo, reduzir a velocidade e repetir para você conseguir entender, tá bom? Aí daí pra frente, ó, é só seguir o baile até chegar na instrução que eu deixei. Segui aí as minhas 14
14 carreiras para ficar do meu tamanho. Essa é a medida do meu decote, daí pra frente eu vou começar a subir aí a alça da nossa blusa. Vamos trocar a cor aí do jeitinho que eu ensinei, apoiando em cima do dedo, pinçando ele lá atrás, né, pra poder segurar. E nesse canto, sabe, entre o primeiro e o segundo ponto alto, eu vou colocar a minha cor nova, fazendo meu ponto baixo, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, mais 3 pontos altos. A partir daí, vamos seguir como antes, fazendo 3 bloquinhos de 3 pontos altos em cada espaço. Lá no cantão, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, até chegar do outro lado. Quando chegar do outro lado, você vai fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 4 pontos altos. Virou o trabalho, nós vamos fazer 3 correntinhas. Aí, nós vamos direto naquele cantão fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. E sigo fazendo o contorno até o outro lado, tá bom? Nesse ponto, a gente já começa a perceber que a nossa alcinha já está se formando. Cheguei do outro lado, 3 pontos altos no canto, 2 correntinhas de separação, mais 3 pontos altos. E aí, eu vou fazer um ponto alto só naquele espaço entre o último e o penúltimo ponto alto. E aí, como eu já vou trocar de cor, né, já faço meu arrematezinho aí, corto o fio e já venho com a outra cor. Eu sempre vou dar continuidade no trabalho no ponto que eu parei. Aí eu engato então minha próxima cor, fazendo meu ponto baixo, mais 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. E esse é o pulo do gato para encaixar os nossos bloquinhos, tá? Daí pra frente nós vamos intercalando as carreiras até chegar na última para formar a nossa alça. Então comecei aí, no próximo espaço, que já vai ser o nosso canto, eu vou fazer os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos e vou fazer o contorno até o outro lado. Do outro lado, eu vou repetir a mesma coisa, né? Só que aí é invertido. E aí fica como eu havia mencionado, sempre intercalando as carreiras, beleza? Chegamos do outro lado e vai ficar desse jeito, tá bom? Nós sempre vamos colocar aí no canto os 3 pontos altos e as 2 correntinhas. E aí pula uma carreira, na outra faz. Na outra pula, na outra faz. E assim a gente faz até o tamanho que nós precisamos, tá? Como a lógica é uma só, é só voltar ao vídeo se você não entendeu e repetir e dar continuidade até chegar à quantidade de carreiras que você precisa para fechar a sua alça. A minha alça ficou com 10 carreiras. E a dica também de tamanho é para você terminar a sua alça quando termina a alcinha do seu sutiã. Assim você vai saber quando você fez carreira suficiente para o seu tamanho. Eu fiz frente e costas exatamente iguais, tá? Não mudei absolutamente nada em nenhuma das partes. Você pode unir as duas partes ou com agulha de tapeceiro, costurando normalmente, né, as duas partes, ou você pode fazer essa união à medida que você crocheta a última carreira, que normalmente é como eu faço. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu faço, tá bom? A parte da frente é a que eu vou terminar, né? E a parte de trás que eu tô mostrando aí é a parte que eu vou unir. Fiz 3 correntinhas, vou lá na outra parte, no último pontinho lá, eu vou colocar um ponto baixíssimo. Volto aqui do outro lado e vou fazer 3 pontos altos no próximo espaço que eu tenho aqui. Fiz os 3 pontos altos do lado de cá, eu vou pro lado de lá, seguindo o próximo espaço que eu tenho lá e faço um ponto baixíssimo. Enquanto eu vou terminando de um lado, eu já aproveito os outros espaços para unir com ponto baixíssimo. Assim eu não preciso fazer a costura, né, com a agulha de tapeceiro, mas dá para fazer das duas formas, tá bom? E esse é o tipo de união que eu mais faço nas minhas peças, tá bom? Sempre concluindo um lado e já unindo com o outro, porque eu gosto do efeito, acho que fica legal assim. Terminando no canto, para poder virar, eu vou fazer normalmente os 3 pontos altos, vou unir do outro lado e vou fazer uma correntinha para eu virar a minha peça e continuar tecendo. Aí no mesmo espaço vou fazer mais
3 pontos altos. Sigo normalmente finalizando a última carreira da minha blusa, né? E quando chegar do outro lado, eu vou fazer a costura da mesma forma. Eu gosto muito desse tipo de costura, prefiro até, né, do que com a outra agulha, mas aí vai da preferência de cada um. Uni as duas partes da nossa blusa, agora nós vamos fazer as laterais. Agora lembra da medida do braço que eu falei? Você vai medir aí o vão do teu braço, o espaço vai ficar confortável para você e vai deixar ele aberto. E nós vamos trabalhar as laterais dessa blusa que já vai formar a nossa cava. Agora, para determinar a nossa cava, bora fazer cálculo. Com a medida da minha cintura, então são 114 centímetros, dividir por 2, deu 57 para cada parte da blusa. Medi aquela primeira parte que nós fizemos e deu 44 centímetros. Vou tirar esse 44 daqueles 57 centímetros e vamos ter 13 centímetros de sobra. Vou dividir por 2, vai dar 6,5, mas eu vou arredondar aí para 7. Se der 7, 6,5 tá tudo certo. Ah, mas como saber quantas carreiras que eu vou ter que fazer para dar essa medida? Ou você vai fazendo e medindo, ou você já mede na peça mesmo as carreiras que você fez, que também vai te dar o resultado. Para mim, deu aqui 7 carreiras, tá? Então, o que eu vou fazer? 7 carreiras de cada lado, na minha parte da frente e na minha parte de trás, para dar a minha medida final. Na minha blusa, contando de baixo para cima, eu vou preencher 12 espaços. E eu coloquei o meu marcador aí, né? Eu medi a cava que eu quero deixar e eu contei de baixo para cima os espaços que eu preciso preencher com os meus bloquinhos de 3 pontos altos. Agora que eu já calculei as minhas laterais, eu vou fazer 7 carreiras de bloquinhos de pontos altos em cada lado, certo? Sempre começando com 4 pontos altos. 4 pontos altos em cima, depois embaixo. 4 pontos altos de novo, virou. A gente vai fazer aquele esquema de deixar um espacinho para poder intercalar um ponto alto no outro. Lembra que eu mostrei lá na parte que a gente fez a nossa alça? Vamos fazer aqui também, intercalar. Chegamos aí no final da primeira carreira, vou fazer os 4 pontos altos, 3 correntinhas, virou o trabalho e vou direto naquele próximo espaço e vou colocar 3 pontos altos. E aí a gente segue o baile até o final, preenchendo os espaços com 3 pontos altos. E quando chegar lá no final, nós vamos finalizar com um ponto alto direto lá no comecinho também, pra gente intercalar na volta. Fizemos as nossas carreiras aí pra nossa cava e fica parecendo um L assim, todo quadradão, né? E depois a gente vai fazer o ponto sanfoninha para deixar isso daí mais redondinho, mais ajustadinho. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na alça. Enquanto eu termino um lado, eu vou unindo com baixíssimo do outro que eu já concluí. Então, vou fazer toda a minha costura dos dois lados dessa forma. Lembrando, mais uma vez, que você pode também fazer a costura com a agulha de tapeceiro, tá bom? E se você quiser fazer dessa forma e não se lembra, volta um pouquinho o vídeo, porque lá na alça eu mostro como fazer, tá bom? É exatamente do mesmo jeito. Agora vamos pros acabamentos. Eu já fiz um lado aí para vocês terem uma referência de como fica antes e de como fica depois. Você pode também usar sem fazer o acabamento, também fica bem legal. Mas, como vocês sabem, eu sou uma apaixonada pelo ponto sanfoninha, então bora fazer todo o acabamento em ponto sanfoninha. E dessa vez, eu também vou fazer no decote o ponto sanfoninha. Nas outras peças que eu fiz, eu não coloquei no decote, eu deixei sem, mas eu acho que ficou um pouquinho folgado. Dá pra usar? Eu uso as outras que eu fiz normal, mas eu acho que com o ponto sanfoninha vai ficar mais ajustado. Então, já vou aproveitar e testar nesse, porque o negócio é com emoção mesmo. Se vai dar certo ou não, a gente vai descobrir. Vamos fazer o acabamento primeiro aí na nossa cava. Então, nós vamos fazer um contorno com ponto baixo, normal, tá? Em cada espaço desse que o ponto alto está assim deitadinho, nós vamos fazer um ponto baixo, tá? Ela vai ficando um pouco mais engenhadinha, assim, mais apertadinha, mas é assim mesmo que é pra ficar.
cada pontinho desse, a gente vai fazer um ponto baixo. Cada pontinho alto deitado desse, nós vamos fazer um ponto baixo. E quando chegar já nos pontos altos que estão em pezinhos, nós vamos fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto que nós temos, tá bom? Então, vamos fazer dos dois lados exatamente igual, tá bom? Fazendo sempre um ponto baixo em cima de cada ponto alto em pezinho. E quando o ponto alto estiver mais deitadinho, é um ponto baixo só. Bora lá fazer esse contorno até o final. Cheguei no final, já começo o meu ponto sanfoninha daí. E eu vou fazer o meu com 5 correntinhas. Então, atenção, que aí é só repetição, só paciência, porque o ponto sanfoninha, ele demora, mas o acabamento fica lindo de viver. Faço, então, 5 correntinhas, mais uma, e volto ali na terceira correntinha para fazer um ponto baixo. E sigo fazendo pontos baixos até ali pertinho da base. A primeira carreira é bem chatinha de fazer, mas depois vai ficando fácil, tá bom? Quando você chegar na última correntinha, você vai fazer pontos baixíssimos ali na base. Vou no ponto seguinte, ponto baixíssimo. Vou no ponto seguinte, ponto baixíssimo. Virei o trabalho no ponto baixo, fazer um ponto baixo pegando apenas a alcinha de trás. Então, eu vou fazer 5 pontos baixos, pegando apenas a alcinha de trás. Fé no processo e paciência que vai dar certo. Então, seguimos aqui fazendo os pontos baixos até chegar no último ponto. Quando eu chegar no último ponto, eu vou fazer uma correntinha antes de virar. E essa correntinha eu já vou contar como o meu primeiro ponto do meu outro lado. Então, contei 1. Vou ali no segundo, faço um ponto baixo, no terceiro ponto baixo, no quarto ponto baixo e no quinto ponto baixo. Então, se você ficar confusa, é importante você contar para não fazer nem a mais, nem a menos. Aí, nós voltamos lá na base, com ponto baixíssimo no ponto seguinte e no outro ponto, ponto baixíssimo de novo. Vira o trabalho e agora é só repetição. Sobe com ponto baixo, quando chegar ali em cima, faz uma correntinha, virou o trabalho e desce com ponto baixo. E aí, não tem segredo, é só repetição do jeito que a gente gosta. Subindo com ponto baixo, descendo com uma correntinha e mais 4 pontos baixos, pegando com ponto baixíssimo lá na base, virando e vai assim até o final. Chegamos no final, para unir também é bem facinho. Fez até o último, se sobrar, você pode só juntar aí, não tem problema nenhum. E você vai unir uma parte na outra, pegando só as alcinhas de cima, fazendo pontos baixos. Como se fosse uma costurinha e fica quase que imperceptível a diferença entre os pontinhos que nós fizemos e o acabamento que nós estamos fazendo no nosso ponto sanfoninha. Faço uma correntinha aí para arrematar, dou uma puxadinha no fio que eu já tinha cortado, né? E aí dou uma ajeitadinha e ele fica assim, tá bom? Do outro lado eu já tinha feito, é só você fazer do outro lado aí também exatamente igual. Agora nós vamos fazer o decote. E com as indicações do decote, você também vai fazer a sua barra. E olha que lindeza que fica, gente. Fica muito bonitinho, né? No decote, nós não temos pontos altos em pezinhos, só deitadinhos. Lembra que nós deixamos sempre 4 pontos altos no começo, para que um seja do nosso acabamento? Então, nós vamos passar aí 2 pontos baixos em cada ponto alto deitadinho que tá aí até o final. Você pode deixar a gola assim também, tá? Porque eu tenho outras blusas que eu deixei sem acabamento e eu gosto muito. Eu quero fazer com acabamento agora, porque eu acho que ela vai ficar um pouquinho mais ajustada, porque a outra ficou um pouquinho folgada. Você pode também substituir o ponto sanfoninha por pontos baixos, por 5 carreiras de pontos baixos. O acabamento dessa blusa, ela é super versátil. Você pode fazer da maneira que você preferir. Mas a doida do ponto sanfoninha aqui vai fazer sanfoninha até o final. Então agora não temos mais segredos, tanto o decote, quanto a barra, quanto as cavas, né?
todas exatamente do mesmo jeito. Só para mostrar aqui para vocês que o contorno com o ponto baixo já fica também bem bonitinho, tá? Se você optar pelo ponto baixo, é assim que vai ficar. Vamos para uma dica rápida aí de arremate. Com a agulha de tapeceiro, você pega os fios e vai escondendo ele aí entre os fios da mesma cor, tá? Vai passando entre um ponto e outro, calmamente, escondendo os fios, até um ponto mais ou menos que você acha que está seguro. E lá você pode dividir em dois lados, né? Você separa o fio e faz o nozinho. Ou você pode usar cola, se você preferir usar a cola também. Mas você vai passando aí, ó. Entre um ponto e outro, vai escondendo, vai passando, até chegar num espaço seguro e lá você faz o seu acabamento e vai repetindo isso por todas as partes que você for fazer acabamento. Dores e delícias do crochê colorido, né, minha gente? Porque a gente sabe que são muitos arremates, a gente reclama, a gente chora pra fazer, mas quando a gente vê o resultado final, não tem jeito, a gente se apaixona mesmo. Faço os meus nozinhos aí, um mais folgado, um mais ou menos e o último bem apertado, vamos cortar e o acabamento fica assim, né, gente? Bem perfeitinho, quase não dá pra ver. E esse é o resultado final da nossa blusa. O que vocês acharam? Vocês gostaram? E se vocês gostaram desse tutorial plus size, já escreve aí. Corrente, eu quero mais tutoriais de peças plus size, que aí eu trago pra vocês. Já se inscreve e nos siga nas redes sociais pra não perder nadinha. Beijo!